Olá, Ares, sejam bem-vindos ao Astrólogo 20 Hora, como chamo Jaqueline, para quem não me conhece. Vamos à sua leitura temporal, intuitiva, leitura que vale para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, então absorva apenas o que fizer sentido, o que ressoar para você, e se você não estiver entendendo nada, porque essa leitura não é para você, né? Então, é onde eu oriento para que você veja, e aí sim, né? Mais ainda, veja os outros signos fortes do seu mapa. Pode ter uma mensagem especial para você lá, caso sinta no coração, né? Essa leitura, em alguns momentos, pode trazer uma narrativa espelhada. Pode estar trazendo uma orientação a alguém próximo a você. Você perceber que essa leitura está falando de alguém, né? Que está aí do seu lado, convivendo com você. Ou até mesmo você que está aqui investigando a vida dos arianos. Pode ser que essa leitura também esteja conversando contigo, falando a respeito do signo de Áries, né? Da pessoa do signo de Áries. Mas vamos lá. Começando com o baralho astrológico. O que a espiritualidade tem para trazer aos arianos de relevante? Qual a orientação, conselho, direcionamento? O que vamos falar de relevante para os arianos essa semana? Chariba, povo cigano, salve Santa Sara Kali. Salve o povo da boa fé, o povo da boa sorte. Salve suas forças, meu cigano. Chariba, povo cigano. Salto a carta do envelope. Na sequência, a carta da chave. Aqui me mostra que vocês estavam aguardando a resolução de alguma questão, né? A carta do punhal, que é referente na astrologia cigana ao signo de Áries. Isso pode estar envolvendo muito algo de cunho pessoal, né? O eu sou. Pode ser algo interno aqui também, né? A carta do buquê. Vocês podem estar finalizando o buquê com o cigano, né? O buquê traz a energia do 9, que é a finalização. E tá me remetendo assim uma finalização que é muito favorável a vocês. Então pode ser que algo estivesse te incomodando bastante aqui. A sua essência. Eu não sei se você anda se sentindo reprimido, reprimida, estava se sentindo assim. Isso te promovia até uma certa tristeza. Sabe quando você tem uma energia solar, você é uma pessoa extrovertida, expansiva, mas é como se no fundo você quisesse apenas estar ali dentro de um útero quentinho, aquecido, aquecida, guardado, guardada. Então vem a energia do 9 e depois vem a energia do 1 pelo cigano, mostrando que você vai começar uma nova jornada que vai desafiar você a cada vez mais confiar em você mesmo, tá? Eu vejo isso de uma forma positiva, tá, Áries? Essa autonomia, essa autenticidade vai ganhar força, porque o punhal caiu bem na sua posição aqui, do seu eu sou. Então é como se você fosse ficar cada vez mais autêntico. E aí tudo isso tem um preço, né? Que você pode estar disposto a pagar ou não. A autenticidade, ela pode afastar determinadas pessoas, aproximar outras, mas como é um mundo muito dual, você vai precisar ter discernimento, você vai precisar saber observar a natureza das coisas e discernir, né? No fundo do deck, a carta do cão, que fala de proteção. Eu tô sentindo que você tá dando adeus para alguma situação que muito impositiva na sua vida, sabe? A espiritualidade abriu aqui as cartas como você encontrando uma solução. Eu sinto que esse cigano aqui, para muitos, é um mentor espiritual que aparece aqui no oculto, trazendo a resposta que você queria para a resolução, para a finalização de uma situação.
Para outros aqui, a gente pode estar falando da chegada de uma nova vida no seio familiar, né? Se por exemplo, alguém, ou é você, ou alguém próximo a você, né? Uma notícia de gravidez, e aí, ou então você quer descobrir o sexo e vai descobrir que é menino. Ó, a carta do cão, a estrela, a gente pode estar falando até de questões de saúde melhorando aqui, né? A estrela, e aí essa coisa da autenticidade que eu falei, né? A criança, ó, muito forte, pode ser a cura de uma criança interior, quando a gente também entra na esfera da saúde, uma saúde emocional, a cura da criança interior, de repente você aqui foi uma criança muito reprimida. A carta da taça tá havendo uma renovação para Áries aqui, principalmente para aqueles que estavam numa situação de conflito, de batalha espiritual aqui. A taça, os ratos, a montanha, a cegonha e o sol, realmente, ó, e o coração. Tem uma cura no emocional de Áries acontecendo aqui. Vocês vão ganhar força de novo. É interessante que uns tempos atrás eu estive fazendo uma leitura, né, das pessoas no seu entorno que estavam te desafiando, vendo o tamanho da sua força. É como se vocês fossem aí agradecer intensamente os irmãos espirituais que guardam vocês, protegem, que guiam. Tem cheiro de reviravolta essa leitura. Vamos ver mais cartas aqui? Tem alguma boa surpresa chegando. Vamos entender. O que mais que vamos conversar aqui? Quais os detalhes mais vamos trazer para quem é dono dessa leitura entender? A carta do envelope, por gentileza. O 2 de ouros com 5 de paus, né? Eu sinto aqui que realmente tinha alguma guerra espiritual acontecendo. Aliás, batalha espiritual, né? Que o YouTube não deixa nem falar certas palavras. Uma batalha espiritual acontecendo aqui, que poderia estar exigindo muito de você. Tinha alguma coisa em excesso aqui, ó, fazendo você questionar, refletir, ou até mesmo sentir que estava parando a sua vida. Essa energia estava parando a sua vida. E aí, na sequência, como vem a carta da chave, é como se você fosse ou obter a resposta, porque aqui é um questionamento, na sequência, a carta da chave. Ou você obtendo a resposta, o entendimento, a compreensão do porquê que a sua vida estava debaixo de conflitos, né? Sobre a influência de muitos conflitos. Esses conflitos eu sinto aqui que são conflitos espirituais. Para alguns, isso tem alguma coisa ligado a uma aprendizagem para sair de um ciclo repetitivo, né? A carta da chave, por gentileza. A chave. Saltou uma carta aqui, um 8 de paus, que também fala de comunicação. Então, se vocês estão aguardando alguma resposta, o entendimento de algo, a carta do punhal pode me remeter aqui uma questão do trabalho, ou essa cura que a gente está falando aqui é a cura do sagrado masculino, e aí a sua vida financeira estava muito complicada por conta disso, você se desvencilha de alguma energia que estava te atrapalhando. Ó, alguma coisa que estava realmente te deixando aflito, ansioso. Imagina dizer que os arianos são ansiosos. Mas havia uma certa preocupação, uma certa pressa aqui em obter uma resposta, e vocês vão obter. Assim, eu gostaria de ver logo, eu já estou há muito tempo nisso, e eu gostaria de ver logo a resolução dessa situação que eu estou vivenciando, né? E aí vem esse desfecho aqui, o 9 e virando para o 1, né? Que na verdade o 28 soma 10. Que é a energia de Iode, a energia 10, roda da fortuna, a energia da reviravolta.
Aqui, como não caiu, mas virou um seis de copas, pode estar falando de questões do seu passado, ou como eu falei, né, questões da infância, você foi muito reprimido, e as memórias que foram inseridas, né, no seu inconsciente em relação ao que você vivenciou no passado, estarem influenciando, principalmente aqui, a sua prosperidade, a sua vida, né, como um todo, porque o buquê me remete a isso. Interessante. Só um instante. Vamos continuando aqui. O punhal. Clarifica para mim a energia do punhal. Aqui tá me vindo muito forte uma consciência em relação ao financeiro, ao sagrado masculino mesmo. Vamos lá, o punhal. Alguma mãe podendo ter problema com o filho homem aqui também, se resolvendo. Por gentileza, o punhal, clarifica para mim. Um 3 de espadas, né? O 3 de espadas fala das frustrações, das mágoas, mas eu sinto que a contextualização, né, dessa combinação fala muito sobre o que foi canalizado em princípio, né, a respeito desse sentimento de se sentir reprimido. Por que eu não posso ser lá o 2 de paus que apareceu no oculto, né? Por que eu não posso ser sincero, né, assertivo, direto com determinadas pessoas? E aí, de alguma forma, esse reprimir foi fazendo com que você se frustrasse de uma certa forma perante algum grupo. O 3 de ouros com 3 de espadas aqui em cima da sua posição me fala que você se sente... vou colocar assim a palavra decepcionado, né, frustrado ou frustrada, porque não houve a colaboração de um grupo, ou aqui a gente está falando de uma questão profissional / financeira, porque tem o 2 de ouros aqui com o 5 de paus, né, que me fala de muita disputa, de muita competição, de muitos conflitos, para que se conquiste. É como se você precisasse lutar muito para ter alguma coisa e no final das contas parece que você sente que essa vibração, essa energia do dinheiro esvai, né, pelas suas mãos, você não consegue segurar, sabe? Então tem alguma frustração em relação a isso. Um grupo está falando sobre isso e um outro grupo está falando sobre a falta de colaboração de algumas pessoas por não aceitarem quem você é. Como eu falei, na autenticidade você vai afastar algumas pessoas e atrair outros tipos que você tem que saber. E aí eu não estou dizendo que é certo ou errado ser autêntico, né? Eu pessoalmente prefiro pessoas autênticas, né? É bem mais fácil lidar com pessoas que são mais, na minha opinião, né, e aqui não é espiritualidade, lidar com pessoas que são diretas, né, às vezes que possam parecer até ser ásperas, mas elas são aquilo ali, não tem máscara, né, não é o tipo de pessoa que depois vai ficar entre os dentes fazendo mal pelas costas, entende o que eu quero dizer? Isso é a minha opinião pessoal, né, mas quando a gente se porta dessa maneira, a gente paga um preço, né? Pode ser que a gente gere situações adversas, pessoas que vão nos amar, pessoas que vão nos odiar, né? Não tem como controlar. O mais importante é que a gente esteja bem com a gente mesmo, dentro da nossa essência, tá? Foi só um parênteses, né? Mas existe aqui uma frustração, ou em relação a um trabalho, ou em relação a uma instituição financeira, por exemplo, né? Ou em relação a um grupo que não contribuiu. E aí essa reviravolta pode estar falando muito a respeito da sua prosperidade aqui. A prosperidade num sentido mais complexo, não só financeiro, mas de bem-estar, de harmonia, tá? Clarifica para mim, por gentileza, a carta do buquê. O buquê, por gentileza. É uma tristeza, né? Como eu senti.
É como se fosse a hora de você ressignificar. Ó, como tem a carta do cigano aqui ao fundo, e aí veio essa consciência de vocês confiarem mais em vocês, pode ser que vocês estejam repetindo um padrão aí. Aí esse dois de copas pode estar representando aqui a amizade, pode estar representando o par romântico, né? Independente de gênero aqui. Então existe, para alguns existe até um certo arrependimento de ter cruzado o caminho com determinadas pessoas. Eu sinto isso daqui. E que você se vê numa relação que atualmente não existe sentimentos saudáveis, né? O 5 de copas na mesa, junto ao fundo de deck 2, dá um 7, né? São as ilusões, por isso que vem a frustração. Instintivamente, né? É como se você... É como se você fosse... Eu acho que você vai identificar isso, assimilar de uma forma muito clara, porque não no sentido racional, mas numa coisa mais sensorial, e é onde você consegue ressignificar. E para alguns casos, né, o 2 de copas está me falando aqui de alguém que lhe frustra porque projeta em você as próprias tristezas, né? Um tipo de pessoa que está com você, mas quer lavar os pecados. Aí eu vou tentar ser mais clara, né? A pessoa quer que você seja o responsável pela felicidade dela. E aí, como você é uma pessoa que tem esse senso de liberdade, estou falando com pessoas que têm senso de liberdade, que querem pagar até um preço para serem autênticas e serem autênticas, desagrada esse tipo de pessoa iludida, entende? Pode ser que esteja espelhado, pode ser que sejam vocês que sejam iludidos com alguma situação e vocês vão ter um livramento porque vai se frustrar, vai se desiludir e vai se livrar, né, de uma cruz aqui, pode ser também, né? Mas vocês vão identificar que tem algo de errado nesse campo emocional e aí vai ter uma reviravolta. E aí vocês vão passar a confiar mais em você, vai perceber que às vezes aquilo que o outro lhe fala diz mais a respeito daquela pessoa que está falando do que sobre você mesmo, entende? A carta do cigano. O cigano, por gentileza. 9 de paus. É uma pessoa que é muito difícil de mudar, né? E aí pode ser alguém da família, inclusive 10 de ouros. Tem muitos bloqueios. Aqui me mostra também o quanto você é resiliente dentro de uma situação. Mas em algum momento essa pessoa que talvez ainda esteja insistindo aí em estar gerando conflitos na sua vida, porque tem uma coisa, um aspecto aqui de você precisar ser resiliente e buscar equilíbrio em relação a esses conflitos, né? Dá um 14, requer muita paciência. Com um 8 aqui, dá o 22, que é o número mestre, que fala de... É como se vocês, de uma certa forma, vão estar canalizando em aprendizagens, canalizando ensinamentos, mas em alguns momentos vocês podem flutuar nessa energia e ter momentos de ira. E aí parece ser até um pouco controverso. Você ora, você está muito sábio e às vezes você está muito irado. E como falam que é um número de estabilidade, né? É como se você precisasse buscar estruturação. Deixa eu ver a sequência aqui. 10 de ouros com a rainha de copas. 10 de ouros, rainha de copas, valete de espadas. Tá vendo? Tem uma ilusão. Alguém vai entender que estava se iludindo mediante alguma perspectiva que tinha. Eu não sei se vai ser você, se vai ser a outra pessoa, mas aqui tem um recomeço, tá vendo? As de paus. Existe muita ansiedade aqui para ver. E
tem uma coisa de disputa, né? Para quem é dono da leitura vai entender. Para ver algo frutificar. Eu sinto que tem uma parte que quer crescer, que quer frutificar, mas existe uma oposição que quer ver um fracasso, sabe, Ares? Eu acho que quem vai entender. E por isso a espiritualidade vem informar que existe proteção. Né? Para quem está buscando esse crescimento, essa libertação, essa autenticidade, né? Existe proteção, existe apoio. Por mais que vocês estejam nessa energia aqui, né, do 3 de espadas, estejam se sentindo feridos, tão logo vocês vão ganhar força. Porque a primeira fileira já me falou que é a mais importante, né? Já me conta que você vai conseguir cortar algum sentimento que te trazia tristeza, melancolia, alguns um pouco deprimidos, alguns arrependidos. Embora assim não me mostre que vai ser uma coisa tão simples e tão rápida, porque tem uma energia de temperança aqui de uma forma oculta, né? Uma coisa que também me fala dessa proteção, mas você vai conseguir. Porque a temperança é a cura, né? Tem proteção para essa situação que você está. Tem proteção em relação ao financeiro. E aí me vem uma consciência, né? Pode ser que eu esteja falando com uma pessoa que já está aposentada aqui e que se sente, de uma certa forma, ameaçada de perder o seu patrimônio por conta de uma disputa, tá? Aqui me fala que requer paciência da sua parte, jogo de cintura, mas a necessidade de se manter firme na oração, ligada à espiritualidade, né, para não ter ações impulsivas, impensadas, né, se manter racional, mas muito conectado ou conectada à espiritualidade aqui, que existe proteção, tá? É um 10 de copas na carta do cão com 10 de ouros, né? Tem uma questão familiar muito forte aqui. Ou de casamento. Alguma coisa que envolve família. A carta do envelope, por gentileza. Caminhos abertos, tá vendo? Eu tô sentindo que você vai conseguir superar. Ó. Se é uma questão judicial, tem acordo. Se é uma questão de disputa, as coisas tendem a se reequilibrar, né? Os caminhos vão se abrir para você. E é mais uma carta que fala de finalização, né? Tem o número 36 somados, que dá 9, né? É como se portais da espiritualidade se abrissem para você conquistar algo aqui, né? As respostas que você precisa vão vir logo. Ó. A carta do vaso de flores. Então, as respostas que vão vir para você são boas notícias, são notícias positivas, são perspectivas de melhora para você ganhar mais confiança, inclusive em você mesmo e na espiritualidade. Ó. No fundo do deck pode estar falando aqui de uma ariana ou pode estar falando de uma proteção feminina, né, que vem da espiritualidade trazer uma resposta a você. A carta do punhal, por gentileza. A aliança, pode estar falando de casamento. É alguém que você tem uma profunda conexão afetiva ou já teve, né? Porque aqui está me falando de uma frustração em relação a alguém que você teve ou tem essa aliança. Do deck, a carta do triângulo e o ovo, me mostrando que as instabilidades, que existe instabilidade, mas que também vai haver aí uma mudança, né? Pode ser que você esteja numa transição dentro de uma relação, prestes a se divorciar, ou está nessa intenção, né? A carta que fala de casamento. E a poltrona negra fala de abandono, né? Pode ser que você tenha percebido que a pessoa que está convivendo com você seja uma pessoa extremamente ausente. Para outros aqui, a gente pode estar falando de alguém que se foi mesmo, né? Que desencarnou. Por isso essa coisa do abandono. O sentimento de abandono.
Mas é muito específica a mensagem, mostrando que seus caminhos vão se abrir, que as coisas tendem a melhorar, você vai receber vários sinais, né? E aí você precisa estar conectado, porque é uma coisa sutil do astral, né? Falando que as coisas tendem a se resolver em relação a uma conexão afetiva, tá? Para que você mantenha a confiança em você mesmo, seja resiliente, por mais que em alguns momentos você venha a ficar bastante triste e às vezes até arrependido aqui de ter cruzado o caminho com essa pessoa. Ó, você vai perceber que realmente não é uma boa pessoa. E por isso que você vai sentir arrependimento. Aí tem que ter o auto-perdão, né? Por que eu não percebi isso antes? Mas tem pessoas que são mestres na arte de dissimular. E aí não é culpa sua, entende? Ó, pessoas que realmente já têm já tem vícios. Pode ser que isso seja literalmente, né? Você tenha se envolvido com uma pessoa que tem vícios diversos. A gente pode estar falando de bebidas, pode estar falando, né, de outras questões ilícitas ou lícitas, mas que traz uma energia muito densa, muito pesada para o seu campo. Esses vícios podem ser de conteúdos adultos, mas é uma pessoa que se envolve numa energia muito complicada aqui. E pode ser que você já tenha descoberto isso, porque está marcado aqui na tua energia, né? E haja esse sentimento de arrependimento, de repulsa, enfim. É uma pessoa que não te respeita. Eu estou conversando com arianos que estão com uma pessoa que não lhe respeita. E que está requerendo de você muita sabedoria, mas aqui me fala de novo da proteção espiritual que você carrega. Pode ser aí, Ares, que o que te ajude nesse momento é você manter as suas orações, certo? Em dia, né? E aí me veio muito uma coisa de você colocar cristais dentro da sua casa. E montar a sua casa na energia dos cristais, tá? Dar função a esse cristal. A carta do cigano, para finalizar, a leitura ficou grande, aberta. O cigano. A carta do palhacinho. Aqui eu sinto como se a pessoa fizesse de conta que é inocente, resiste numa situação, como se ela se dissimulasse aqui que ela é inocente, que ela é uma pessoa boa, né, que ela não está fazendo nada disso. Sabe, tipo de pessoa mascarada mesmo. Acho que para quem vai entender. Aí ficou na sequência a vela, a borboletas sobre a flor, a poltrona negra e o abajur. Tem uma energia bem tóxica aqui, que deixa você num estado de tristeza e tem a ver com essa energia amorosa. E isso pode estar impactando o financeiro de Áries aqui. Ó, tem uma reviravolta para acontecer, Áries, ó, e que rompe esse ciclo repetitivo, a conexão com essa pessoa, ou alguma coisa que envolve a energia dessa pessoa, né? E que atravanca a sua vida. Então pode ser que você já não esteja mais até com essa pessoa, existe até uma separação de corpos aqui, né? Mas você de alguma forma ainda estava ligada na energia dessa pessoa. E aí, como vai haver um corte energético aqui, alguém pode ter até procurado pela carta do 8 de paus com a chave e o vaso de flores, alguém tenha procurado aí algum ritual, né, de divórcio energético e você vendo a sua vida andar, tá? E é isso, eu não vou me estender porque eu já falei bastante aqui, ó. Falei, tem alguma coisa a ver com o financeiro na sequência das cartas mostrando. A vida financeira melhora depois que há um corte de laço energético, né, com essa figura aí, certo? Vou ficando por aqui, espero que tenha sido contribuição, beijo no coração e até a próxima.